perguntar, não sei quem estava aqui no começo viu que eu sou embananado com fios, quando eu derrubei aqui as coisas. Vocês conseguem, quem está aí atrás, conseguem me ouvir tranquilamente? Sim. Então, posso falar sem microfone? Pode. Beleza. Então, eu vou tentar discutir com vocês uma introdução à teoria de valor de Marx, né? E acho que um pouco o objetivo dessa discussão, de trazer essa discussão do jeito que eu tentei organizar, acaba sendo responder um pouco as dúvidas, algumas dúvidas que eu vi sobre a possibilidade da gente atualizar, usar a economia política do Marx hoje para tratar da nossa realidade. Então, eu começo trazendo umas discussões, só que eu queria só avisar, né, que tem limitações, que é só uma introdução, a teoria do valor é uma coisa bastante ampla, então eu vou tentar trazer os principais temas, as principais discussões aqui, para a gente tentar trazer uma motivação para a gente pensar o nosso mundo de hoje com a economia política. Então eu sou economista de formação também, vejo bem na academia, no meu campo, essas questões, essa disputa com o pensamento liberal, que é bastante intensa, e a gente tenta fazer uma contraposição e tenta atualizar a economia política do Marx para tratar da nossa realidade hoje. Então tem essas questões. Bom, primeiro ponto é claro que o mundo do século XIX que o Marx viveu e o mundo hoje tem diversas diferenças. E essas diferenças, elas colocam problemas para a gente conseguir atualizar e pensar hoje a teoria do valor e a economia política. E que tipos são essas diferenças? A gente precisa pontuar essas diferenças do mundo que o Marx viveu para o nosso mundo, para tentar entender em que medida como que a gente precisa trabalhar a teoria do valor hoje para entender a realidade capitalista contemporânea. Então, aí a gente precisa fazer algumas pontuações entre essência e aparência, né? Bom, primeiro ponto, entre o mundo em que o Marx viveu e o nosso mundo hoje, a gente continua vivendo no modo de produção capitalista. Então isso é uma coisa que não mudou de um para o outro. E se isso foi o que o Marx estudou, então isso permanece valendo. Agora, algumas coisas mudaram. E qual é a natureza dessas coisas que mudaram? Por exemplo, o Marx ele começa o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro 1 do Capital, falando que a riqueza na sociedade onde impera o modo de produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias. Mas não dá para ter certeza do que Marx diria hoje se estivesse vivo, porque infelizmente ele não está. Mas eu acho que é bastante provável que esse primeiro parágrafo do Capital, hoje ele começaria um pouco diferente. Ele começaria com uma coisa do tipo: a riqueza nas sociedades onde impera o modo de produção capitalista contemporâneo aparece como uma imensa coleção de dados bancários, títulos, dinheiro, títulos de ação, valor de ações. Porque a gente não fala hoje que uma pessoa é muito rica porque ela tem um apartamento no Leblon ou porque ela tem um videocassete ou vários videocassetes, sabe? A gente fala... Sem videocassete, tem o Blu-ray, né? Blu-ray. Ele atualizou, mas só até os anos 90. Tá bom, pô. Mas a gente vai falar o quê? O fulano é muito rico porque ele tem bilhões em ações nas empresas tal, e tal. Ele é muito rico porque ele tem não sei quantos milhões na conta, ele tem não sei quantos milhões de capital acionário. Então a riqueza hoje, ela aparece de um jeito diferente. Então a aparência do capitalismo da época do Marx para a época de hoje mudou muito. Então a gente tem uma essência, que é a essência do modo de produção capitalista, que se mantém. Então a gente está falando do mesmo modo de produção. A gente ainda produz para acumular capital, a gente ainda precisa explorar o trabalhador para conseguir acumular capital. Tudo isso se mantém. O valor precisa se valorizar para que a gente esteja no modo de produção capitalista. Isso é a mesma coisa. Agora, a riqueza que a gente está pensando é outra. Ela aparece de um jeito diferente. A aparência dela é de um jeito diferente. Então, a gente não fala tanto de uma riqueza hoje como uma coleção de mercadorias. Isso não é tanto o que importa. É muito mais fácil a gente ver capital. A gente fala que uma pessoa que tem não sei quantos milhões, tem não sei quantos milhões de capital. A gente não fala que uma pessoa que tem não sei quantas máquinas, tem não sei quantas máquinas de capital. A gente pensa tudo em termos de preço.
O desenvolvimento do capitalismo trouxe essa dinâmica do dinheiro e do preço, hoje como uma dinâmica muito mais presente, muito mais aparente, do que a dinâmica das mercadorias físicas mesmo. Então a gente precisa rever a forma de explicar a teoria do valor, não rever a própria teoria do valor. Ela continua sendo a mesma. Agora, rever como a gente está expondo essa teoria do valor para a gente conseguir relacioná-la com a nossa experiência. Por quê? Por que é importante tratar da aparência? É fundamental que na análise crítica e revolucionária a gente trate da aparência. Porque se eu não falar da aparência, como que eu vou falar com aquela pessoa que está com um trabalhador de verdade, que está lá produzindo no setor de serviços, ou que está em setores improdutivos, como o telemarketing, por exemplo, um setor que é necessário para a reprodução do capital, mas ele não está gerando valor novo. O valor novo é aquilo que ele está vendendo pelo telefone, mas não é ele que está produzindo. Então como é que a gente vai explicar para essas pessoas a realidade do modo de produção capitalista se a gente continuar com a forma de explicação que não pega as nuances das mudanças na aparência? A gente precisa explicar a aparência, a teoria do valor precisa explicar a aparência. E a aparência mudou, e a aparência é aquilo que a gente vê na nossa experiência cotidiana. A aparência é a primeira coisa que aparece, né? A aparência e aparecimento, a forma de aparecer, tudo isso é aquilo que a gente enxerga, é aquilo que a gente vê na nossa experiência. Então a gente precisa atualizar a teoria do valor para que ela consiga conectar, para que ela consiga falar para a experiência das pessoas que estão trabalhando, e que a gente precisa mostrar, fazer uma crítica aí da economia política, não uma crítica só do pensamento econômico, mas uma crítica do próprio objeto da economia. Então, respondendo um pouco a sua pergunta de antes, também a minha versão da resposta, é que quando o Marx faz a crítica da economia política, ele não está fazendo uma crítica só do pensamento econômico. Foi dele lá atrás, né? Ele não está fazendo uma crítica só do pensamento da economia política, mas ele está fazendo uma crítica do próprio funcionamento econômico e político da sociedade capitalista. Então, a teoria dele da economia política é uma teoria crítica, mas ele tem uma economia política, ele tem um pensamento econômico. Então, na minha leitura, isso não é consensual, mas na minha leitura o Marx tem uma teoria econômica, que é uma teoria econômica crítica do modo de produção capitalista. Bom, ok. Tá. Então, a experiência cotidiana. O Marx ele já falava que o dinheiro é o principal representante do valor. Então, eu estou começando a pontuar um pouco tangencialmente aí pela aparência o que é o valor. O dinheiro ele aparece hoje, ele já apareceu no tempo de Marx, mas hoje ele aparece muito mais descolado da mercadoria, né? Até um dado importante que na época do Marx o dinheiro estava atrelado diretamente ao ouro, a uma mercadoria física, e hoje não está mais. Hoje o dinheiro é uma coleção de dados bancários. Bom, a experiência hoje, o que é a aparência hoje? A aparência hoje é esse dinheiro como representante da riqueza, é uma aparência de fim do trabalho para as pessoas que vivem em países europeus antes da crise. Antes da crise era muito fácil para um europeu falar de fim do trabalho. Ele estava falando de fim do trabalho porque eles estavam envolvidos com trabalhos ditos criativos, onde a gente não vê o trabalho, o tempo de trabalho braçal e tudo mais. As mercadorias, elas são cada vez menos tangíveis, mas isso não faz delas menos mercadorias e não faz delas menos proprietárias de valor. E a gente tem a dinâmica financeira. É só falar mais um pouquinho da aparência do fim do trabalho, né? Então, assim, para quem está envolvido nesses países onde você tem uma massa da população que é de renda média, você podia falar até a crise de um fim do trabalho. Então, você teria outras coisas que criariam valor. Bom, a crise veio, a gente desmascarou, a crise desmascarou materialmente essas ilusões de que o trabalho terminou, de que o trabalho não é mais produtor de valor, mas para a gente resgatar a importância da teoria do valor e do trabalho na teoria do valor, para hoje a gente precisa atualizar a forma de explicar essa teoria, né? Então, assim, a gente tem a importância da dinâmica financeira. A gente hoje é conhecido que o quanto circula de dinheiro no mercado, nos mercados financeiros é milhares de vezes, literalmente milhares de vezes, eu não tenho dado de cabeça, mas é milhares de vezes maior que a quantidade de riqueza real que circula. Essa riqueza que circula milhares de vezes maior é só papel financeiro. É valorização de ação, é valorização de investimento em derivativo. Derivativo é
é uma forma de você apostar baseado no valor efetivo da coisa. Então, é uma quantidade enorme que circula em termos de derivados de câmbio, de troca de moedas, onde essas moedas não são efetivamente trocadas, onde você troca um contrato. Eu falo assim, olha, eu prometo, no final desse contrato, comprar não sei quantos milhões de dólares com euros. Só que você não tem esses euros e você não vai efetivamente pegar esses dólares. Você só vai pegar um contrato no final com a valorização que você ganhou. Então, essa riqueza fictícia, que é como Marx tratava, essa riqueza financeira, ela aparece hoje como muito mais importante. Como que a gente vai explicar isso se a base, o fundamento do valor é o trabalho? Como que a gente vai explicar isso? As mercadorias, por exemplo, se a gente fala, se a gente tem... Eu não sei quantas pessoas aqui já viram apresentações mais básicas de teoria do valor, assim. Vou até contar que as apresentações as versões mais ortodoxas da teoria do valor do Marx vão dizer que, vão repetir a frase, valor é, 2 pontos, a quantidade de trabalho socialmente necessária para a produção das mercadorias, ou reprodução quando a pessoa mais rigorosa. O primeiro professor que me ensinou economia política na graduação, que infelizmente faleceu, que é o autor desses livros que eu indiquei para vocês, dois aqui. Ele fazia, na primeira aula de economia política, ele chegava a se inscrever no quadro, ele fazia o papel do professor cartilesco, ele escrevia no quadro assim, valor é a quantidade de trabalho socialmente necessária para a produção das mercadorias. Aí ele obrigava todo mundo a abrir os cadernos e anotar, falar, anotem isso, se tinha alguém não anotando, ele falava, pega o caderno e anota. Ele fazia esse papel do professor autoritário, cartilesco, e chegava assim, agora arrisca que está errado. Não é que está errado, é que isso não é o valor, isso é um pedaço do valor. Isso é só a magnitude do valor, a quantidade de valor. Valor, a gente vai ver melhor, eu espero mostrar melhor, é a expressão de uma relação social de dominação, de uma relação social de poder. Bom, com essa teoria, se a gente fala que o valor é isso, como é que a gente explica um software? O software tem um custo de produção, beleza, ele tem um custo das pessoas que estão lá trabalhando criativamente, desenvolvendo seus softwares, pensando os designers, os grupos e tal. Mas para reproduzir esse software, eu não gasto quase nada de trabalho. Para reproduzir um software, eu gasto quase nada ou nada. Porque eu posso distribuir ele pela internet. Posso vender o direito de você usar um software que você já baixou no site. Então, só estou vendendo uma senha para você poder usar. Qual o custo de reproduzir isso? Qual o trabalho usado para reproduzir esse software? Nenhum. Ele tem um valor necessário para ser produzido, mas para ser reproduzido, quanto faz? Se eu vendo ele para 1 pessoa, para 10 pessoas, para 100 pessoas, para 1000 pessoas, para 1 milhão de pessoas. Então, eu vou ganhar muito mais quanto mais eu vender, mas eu não vou gastar mais para vender mais. Então, ele não tem custo de reprodução. Como é que eu explico isso se o valor é só a quantidade de trabalho socialmente necessário para a produção e reprodução dos mercadorias? Eu preciso ir além disso, e o Marx foi além disso. Bom, então a teoria do valor ela precisa ser capaz de explicar isso. Eu não posso ter uma teoria do valor que não explique essas mudanças na aparência do mundo capitalista hoje. E isso quer dizer que a teoria do valor do Marx estava errada, ultrapassada? E aí, como eu falei, depende do que você acredita que seja a teoria do valor do Marx. Na minha opinião, se você acredita que a teoria do valor do Marx é uma teoria que fala da quantidade de trabalho socialmente necessária para a produção das mercadorias, ela não vai dar conta. A gente precisa entender a teoria do valor do Marx na complexidade que o Marx escreveu. A gente não pode ficar preso no grau superficial de explicação dela. Bom, aqui uma coisa um pouco mais específica é que para os economistas, principalmente os economistas que leram Marx com uma cabeça ricardiana, né, o David Ricardo, que ele estava falando antes, que era um economista que ele era mais quadradão, assim. Então muitos foram ler Marx com essa cabeça ricardiana. E esses economistas que foram ler Marx com a cabeça ricardiana entenderam a teoria do valor do Marx como uma teoria que explica a diferença de preço entre as coisas. Então, se eu tenho mais trabalho, o preço vai ser maior, se eu tenho menos trabalho, o preço vai ser menor. Isso não funciona assim na realidade concreta. Isso funciona assim na totalidade. Na totalidade, o valor é, de fato, a magnitude do valor é, de fato, a quantidade de trabalho socialmente necessária. Mas isso se expressa no preço de mercado. No preço de mercado, a gente tem a propaganda que faz uma coisa custar mais
faz uma coisa ser comprada por um preço maior ou menor do que a outra. A gente tem o poder de monopólio, que faz o capitalista, dono daquelas mercadorias, poder cobrar mais ou menos caro por elas. A gente tem a competição, a gente tem a oferta, a gente tem demanda. Tudo isso determina preço de mercado. E o valor não aparece aí à primeira vista. O valor você não pega ele aí. Então, se a gente achar que a teoria do valor do Marx é uma teoria que serve só para explicar os preços relativos, ela não serve para nada, porque ela não explica. Então, a teoria do valor de Marx ela precisa explicar outras coisas. E aí eu vou falar um pouco só fazer um gancho com a apresentação anterior. Eu vejo a diferença entre a economia neoclássica, a economia vulgar e a economia política por uma das diferenças que marcam essas duas coisas é uma diferença de definição do que é o objeto da economia, o que a economia estuda. A economia política, ela estuda, e a crítica da economia política também vai estudar, o tema do livro do Adam Smith, com a natureza e a causa da riqueza das nações. Ou seja, a causa, o que produz a riqueza? O que faz uma nação ser mais rica ou mais pobre que a outra? O que faz uma pessoa ser mais rica ou mais pobre que a outra? O que faz uma mercadoria representar mais riqueza do que outra mercadoria? E agora, se você for olhar, e aí eu acho que você já deve ter visto alguns manuais de introdução à economia, que eles vão dizer que o objetivo da economia, o objeto da economia, é estudar a distribuição de recursos escassos. Tá, como assim distribuição de recursos escassos? Você não produz nada? Tudo você distribui. Então a gente é caçador-coletor, a gente vai lá na natureza, pega os recursos escassos e distribui. Se a gente for olhar com a economia política, danem-se os recursos escassos. Porque os recursos não são escassos. Você pega, mas você pode falar assim, mas o metal é escasso, o carvão é escasso, o petróleo é escasso. A gente pode mudar de matriz energética, a gente pode produzir com reciclagem, a gente pode produzir com outras coisas, a gente pode fazer uma produção sustentável, tudo isso. O que define o preço das coisas não é a escassez ou não da matéria-prima, porque a matéria-prima você troca. A matriz energética do capitalismo no século XIX era carvão. Hoje é petróleo, é energia elétrica, que pode vir de diversas fontes diferentes. Então, assim, o que importa é o recurso ser escasso, é distribuir esse recurso escasso, ou é como a gente produz? Então, isso diferencia essas duas linhagens de economia. Para a economia clássica, política clássica, e para a crítica da economia política, do Marx, o que importa é como a gente produz e como a gente distribui. Mas não se o recurso é escasso, se o recurso não é escasso. O que a gente vai fazer com a escassez desse produto é outra coisa. Esses produtos que a gente tem hoje, eles são escassos, mas eles são escassos por escolhas políticas. Escolhas da classe que monopoliza a extração desses recursos e que ganha muito com eles serem escassos. Então a escassez também é política e também é social. E a gente precisa entender isso. Então, então a gente precisa entender que a teoria do valor, ela não explica só os preços relativos das mercadorias. A teoria do valor é uma teoria sobre a riqueza. Como que se produz, como se distribui, como que se gera, como que se apropria, como que se explora a riqueza. Bom, então eu estou falando aí essência-aparência. Então a teoria do valor, eu posso dizer, aqui depois eu vou falar um pouco melhor o que é essência e aparência, mas a teoria do valor a gente começa a dizer que é uma teoria sobre a essência do modo de produção capitalista. E é uma teoria sobre a riqueza, sobre como se produz, como se distribui, como se explora e tal. Bom, o que é riqueza? E aí a gente tem uma diferença, porque o Marx, as pessoas gostam de pegar frases do Marx em que ele falava como que o Ricardo era incrível, um excelente economista, mas se a gente for olhar no texto dele, for comparar com o texto do Smith, ele se inspirou muito no Smith. E a gente precisa resgatar essa inspiração smithiana do Marx para entender certas coisas. Porque o Smith, nos cursos de História do Pensamento Econômico, vão dizer assim, o Ricardo tem uma teoria do valor contido, o Smith tem uma teoria do valor comandado. O que quer dizer isso? A teoria do valor contido é o trabalho contido dentro de cada mercadoria, né, esse trabalho, essa quantidade de trabalho, que para o Ricardo não era social, mas para o Marx sim, essa quantidade de trabalho contido dentro da mercadoria que determina o seu valor. O Smith não, o Smith tinha uma teoria do valor comandado, que a quantidade de trabalho que uma mercadoria pode comprar é o seu valor. Então, o Smith ele percebia a riqueza como uma relação de poder. Com uma mercadoria,
que pode ser dinheiro, R$1 milhão, eu comando o trabalho de uma galera. Então, riqueza é poder de comando sobre o trabalho humano, nessa outra concepção. A teoria do valor do Marx, a teoria do valor do Marx é a teoria do valor contínuo do valor comandado. As duas. Essas duas coisas estão em contradição. Mas a dialética é entender como que a contradição aparece nos mesmos objetos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho valor contínuo nas mercadorias, eu comando o trabalho com as minhas mercadorias. Eu comando o trabalho humano, eu mando sobre pessoas, eu digo o que as pessoas vão fazer no sábado de manhã. Aqui a gente não precisa de valor para isso. Bom, então... O camarada quer ir para a comissão de ética? Trabalho forçado no Gulag? E aí, a gente precisa entender o que faz os entes, né? Tipo, esses entes podem ser ente de qualquer coisa, com a coisa. O que faz as coisas, que podem ser pessoas, que podem ser empresas, que podem ser países, serem mais ou menos ricos? Né? O que faz mercadorias diferentes representarem mais ou menos riqueza? E como que a riqueza é produzida e dividida? E, por fim, entender como que a riqueza é uma relação social de dominação e de exploração. Tá. Eu falei que aparência e essência, parecem dois nomes bonitos. Aparência é aquilo que a gente vê, é falso. A essência é aquilo verdadeiro que está dentro. Não é tão simples assim. Primeira pergunta, o que não é essência? A essência não é uma coisa que está lá dentro das relações sociais, que a gente vai descortinar, a gente vai pegar a aparência como se fosse uma cortina. A gente abre a cortina, a gente olha, está ali a essência. Não, a essência não é isso. Ela não é uma substância, uma coisa palpável. E também não é só um atributo escondido pela aparência. Eu vou tentar mostrar para vocês, a aparência, ela vem da essência. A aparência é o aparecer da essência. Bom. A essência, e aí eu vou usar a dialética, que nesse caso, em algumas coisas da lógica, a gente pode usar o Hegel e o Marx. Em outros casos não, em outros casos a gente pode falar que o Hegel é idealista e tal, mas nas formas, o que o Marx vai dizer, quando ele estava escrevendo o Fundrice, ele manda uma carta para, acho que para o Engels, não tenho certeza se era para o Engels, mas tem uma carta do Marx que ele vai dizer que a lógica do Hegel, o Hegel dos estudos da ciência da lógica, ele inverteu muitas coisas, mas que ele soube explicar muito bem as formas gerais do movimento. As formas gerais do movimento são essas questões, aparência, essência, essas relações lógicas. Então, nisso a gente pode usar o Hegel, porque o Marx não vai ter um texto lá, o que é essência? O Hegel vai. A ciência da lógica do Hegel tem uma seção inteira sobre a essência. Então, a essência, ela não é uma coisa, ela é uma relação. E no caso dos objetos do Marx, uma relação social. A essência é uma atividade que liga sujeitos e objetos. É uma atividade que é uma atividade reflexiva. Aí reflexiva você pode parar para pensar assim, não, mas isso é idealista, porque reflexão é a gente parar, olhar para o teto, ficar refletindo sobre a vida, sobre a morte da miséria, etc. Não, reflexão não é isso. Morte da miséria. Isso é jurássico, hein? Old school, né? A reflexão, pensa no espelho. Pensa no espelho. Quando a luz reflete, a luz que bate em mim reflete no espelho, eu vejo o espelho de outra forma. Então a reflexão, ela transforma o objeto que é refletido e ela volta para aquilo que reflete. Então a reflexão entre sujeito e objeto é uma ação que transforma tanto o sujeito quanto o objeto. Nesse sentido, isso está parecendo muito com alguma coisa que a gente tem na sociedade, que existe dentro e fora do capitalismo, claro que de modos muito diferentes, que o sujeito faz, que transforma o objeto e que transforma o sujeito. O que é isso? Trabalho. Então, o trabalho, nesse sentido, ele é a essência do gênero humano. O trabalho é uma atividade que os sujeitos que trabalham, os trabalhadores, exercem, que transforma a natureza, que transforma o objeto, que transforma a sociedade e que transforma o próprio trabalhador de volta. E que, se não for alienado, o trabalhador, ao produzir um apagador, ele enxerga naquele apagador o seu produto, ele enxerga naquele apagador o seu objeto de trabalho, ele enxerga o resultado da sua atividade. Então, o trabalho é a grande atividade essencial do gênero humano, né, de modo geral.
Só que no capitalismo, quando a gente tem alienação, aí a coisa muda bastante de figura. Então a essência, se eu for pensar desse modo geral, mais filosófico, para daí entrar no valor, ela é um reflexo em si mesmo. É a própria ação dos sujeitos se transformarem nos objetos. E aí a gente perde quem é sujeito e quem é objeto na história. Principalmente quando a gente tem alienação, em que os objetos do trabalho, essas mercadorias, se transformam em capital que passam a dominar os trabalhadores. Então quem é sujeito? É o trabalhador? É o capital? A gente perde essa ação reflexiva. Bom, como eu falei, o reflexo não é pensamento. O trabalho é a principal essência da própria atividade, da vida do gênero humano. Ele transforma tanto sujeito quanto objeto. Dentro a essência, e aí, enfim, poderia no futuro, quem sabe, fazer um curso sobre dialética para falar dessas questões. A essência, ela tem suas determinações interiores. A essência é determinada pela identidade, pela diferença, pela diversidade, a oposição e a contradição. Como que isso trabalha? Aí a gente já tem uma crítica, né, ao pensamento pós-moderno. O pensamento pós-moderno vai olhar para a dialética e vai falar, pensamento totalitário, pensamento da identidade. Errado. É o pensamento da identidade não idêntica. A identidade que também é pautada por diferença, também é pautada por diversidade interior, também é pautada por oposição e principalmente por contradição. Ser e não ser. Ser e não ser. As coisas são e não são. Como o pensamento dominante, o pensamento positivista, que desde a Grécia vai dizer que se tem duas coisas proibidas ao pensamento, que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. Então você não pode ter contradição, porque se a gente pensar que a contradição existe, é impossível pensar. Isso para os gregos e para todo o positivismo. E o terceiro excluído, mas isso aí é coisa de lógica, isso aí eu falo outro dia. Então, o pensamento positivista tem isso, e o pensamento pós-moderno vai dizer, então nada disso, tudo que a gente tem é diferença. Não existe identidade, não existe unidade, tudo isso é totalitarismo. Então os dois pensamentos estão jogando fora partes importantes de determinação da essência das coisas, das relações sociais. E o que a dialética tenta fazer é dizer, não, essas duas coisas são determinantes. Né? E tudo isso faz parte da essência. Então, a essência é também formada de fundamento. E aí eu vou falar um pouco de fundamento, que é o fundamento do valor, a matéria, a substância, a forma, aquilo que não é fundado, aquilo que não se consegue dizer muito bem o que é. Isso tem que fazer parte do pensamento. A gente tem que botar no pensamento o elemento que a gente não consegue identificar. Senão nosso pensamento vai ser constantemente surpreendido pela realidade que não cessa de mostrar coisas que a gente não entende. A aparência e o aparecimento também fazem parte da essência. Bom, falando de contradição, o valor, ele contém em si bastante... Oi? Bom, o valor ele tem dentro dele várias contradições. Então, se a gente pensar que o valor é essa quantidade de trabalho que é socialmente necessária para a produção e reprodução de vida, ele não tem nenhuma contradição. Ele é isso, ponto. Só que, se a gente for pensar o valor com essa questão mais ampla, a gente vai ver como essa relação social de dominação, como essa expressão dessa relação social, na verdade, não é? O valor não é a relação social, é uma expressão da relação social. A gente vai ter uma contradição entre o fundamento do valor e a sua expressão, o fetichismo. O fundamento do valor de uma mercadoria é o trabalho. O trabalho funda, o trabalho dá base, o trabalho é o chão que surge o valor, que surge a riqueza. Tanto o trabalho que está naquela mercadoria, como o trabalho que aquela mercadoria compra. O trabalho é o fundamento do valor em qualquer ótica. E a expressão. Bom, o valor está expresso em quê? Nos preços. Quando a gente vê R$5, a gente pensa em trabalho? A gente não pensa em trabalho. Quando eu pego uma nota de R$5 no bolso, eu vejo ali as digitais da pessoa que fez aquela nota? Não, eu não vejo. E o valor que aquela nota representa não tem nada a ver com o valor que foi usado para fazer ela. Porque o Estado não gasta R$5 para fazer cada nota de R$5. Então, a aparência do valor, ela é contraditória com o fundamento. Então eu tenho um fundamento que é o trabalho, eu tenho uma aparência que é o preço, e o preço, que é essa forma de aparência do valor, não tem nada, aparentemente, não tem nada a ver. Uma coisa está contradizendo a outra. A aparência está contradizendo a minha essência. Isso é o fetichismo. Isso é uma das formas de falar do fetichismo. O fetichismo é quando eu vejo
uma relação social entre duas pessoas que estão trocando mercadorias, e penso nisso como uma propriedade natural, como uma coisa que decorre naturalmente dos objetos. O dinheiro ele tem a propriedade natural de comprar mercadorias. Não é natural, é instituída pelo Estado. O Estado que obriga as pessoas a trocarem naquela moeda. Você é proibido de trocar em outra moeda em solo nacional, na maioria dos países. Você tem que trocar com a moeda daquele país, você tem que dar o poder daquele Banco Central. E o poder internacional de moedas é segurado com armas. O poder internacional do dólar é segurado com armas. Então a gente tem uma dinâmica material de relações sociais que garante o poder da moeda. Só que isso tudo é escondido, parece que é a capacidade da própria moeda. Então isso é o fetichismo. É uma contradição entre o fundamento do valor, nessa relação social, e a expressão que ela tem. A magnitude do valor, interna e externa, também tem contradição. Porque essa quantidade de trabalho socialmente necessária, ela é a magnitude interna do valor das coisas. Ela é parte do valor, sim. Ela é a magnitude do valor. E ela está dentro das coisas. Só que ela entra em contradição com uma magnitude externa. Quando eu tenho, por exemplo, uma mercadoria que custa muito pouco trabalho para ser produzida, e com ela eu consigo comprar muito trabalho. O dinheiro, por exemplo. O dinheiro também é mercadoria. Eu posso usar o dinheiro que não usa praticamente nenhum trabalho para ser produzido, para comprar mercadorias que custam milhões. Que custam muitas e muitas e muitas e muitas horas de trabalho. Eu posso pegar uma empresa monopolista, consegue a natureza do lucro não é cobrar mais caro pelo que se comprou mais barato. Mas isso acontece. A natureza do lucro não é essa, a natureza do lucro é a exploração do mais valor. Mas, de fato, acontece que as empresas com poder de monopólio consigam vender mais caro do que elas gastaram para fazer. Consigam vender mais caro do que o próprio valor continua ali. Então tem uma contradição entre o valor que aquela mercadoria compra e o valor que foi usado para fazer. Então posso ter uma contradição entre o valor interno, e a magnitude do valor interno, e a magnitude do valor externo. A quantidade desse valor. Então é uma contradição entre valor e preço de mercado. O preço de mercado é determinado por N coisas, não só pelo valor. É determinado por relações de poder, é determinado por monopólio, é determinado por propaganda, é determinado por N coisas. O valor está ali. E aí a gente cria uma dissociação entre produção e apropriação. Essa é mais uma outra contradição interna ao valor. O valor que eu gasto para produzir uma coisa pode ser diferente, e vai ser diferente na maior parte das vezes, do valor que eu posso me apropriar. E entendendo a teoria do valor desse modo, eu consigo começar a pensar em explicações para o fenômeno financeiro, para essa grande coisa das especulações. Porque eu tenho o direito de me apropriar de riqueza. Eu fui no mercado na bolsa de valores, comprei por 10 mil dólares uma ação, vendi por 100 mil dólares aquela ação. Eu não fiz nenhum trabalho nisso, eu não coordenei nenhum trabalho, eu não organizei nenhuma fábrica, eu não fiz nada. E eu ganhei 90 mil dólares. Esses 90 mil dólares eles não foram produzidos ali por mim, nem por ninguém que eu tenha diretamente explorado. Mas eu vou poder, com esses 100 mil dólares, comprar capital físico no valor de 100 mil dólares. Eu vou poder, com esses 100 mil dólares, contratar trabalho de verdade com esses 100 mil dólares. Então, eu tenho uma diferença entre o que eu produzo, o que eu comando de produção e o que eu posso me apropriar de produção. Então, isso é uma contradição. E se eu ficar entendendo, se eu não me tocar para o aspecto social, político, de dominação do valor, eu perco isso, eu não consigo explicar esses fenômenos. Bom, aí como a gente viu, as determinações da riqueza são contraditórias, e assim a gente consegue entender o capital fictício, que era como Marx chamava a finança, como expressão social da contradição entre produção e apropriação. Eu tenho pessoas ganhando direito de apropriação de riqueza que não foi produzida em lugar nenhum, muitas vezes. Por exemplo, você tem uma empresa X, você compra as ações no valor de 10, você espalha um boato de que aquela empresa vai contratar vários trabalhadores, vai expandir a produção, vai criar produtos novos. Um boato que pode não ter nenhuma validade na realidade. Que pode ser fruto como, eu não sei quem viu o documentário Side Job, por exemplo. Pode ser fruto, você pode criar uma coisa que é mais do que um boato, a partir de fraude. Você pode fraudar registros contábeis da empresa para dizer que aquela empresa está faturando muito mais do que ela de fato está. Para daí chegar no mercado, você conseguir vender aquela ação por mais. Então não aconteceu nada, e você conseguiu ganhar muito dinheiro nisso. Nada foi produzido, mas você vai se apropriar de muito. Foi
quebra da bolsa da Tá. Nasdaq, É. do Silicon Valley, das empresas de tecnologia que foram inchadas. Sim. E a crise de 2008 também, a aparência da crise de 2008, é claro que isso não é essência, mas enfim, não dá para tratar disso. A aparência da crise de 2008 foi o quê? As pessoas comprando imóveis, as pessoas que não tinham nenhum recurso pegando crédito, inicialmente barato para comprar imóveis, e depois os proprietários desses títulos, dessas dívidas, os bancos que emprestaram dinheiro para essas pessoas, vendendo os títulos dessas dívidas, anunciando que o comprador iria receber os juros que o trabalhador que está comprando aquela casa está pagando para ele. Então deixa eu fazer assim, ó. Isso aqui é difícil, tem que desenhar. Você tem, por exemplo, sei lá, o cara compra casa. Compra casa. Essa casa... Não tá funcionando. Eu tô tentando ver na câmera. E agora sim, agora é de cimento. Agora é cimento. Essa casa ele comprou na baixa do preço do mercado imobiliário. Então ele comprou essa casa por $50 mil. O banco que emprestou para essa pessoa vai cobrar juros irrisórios, assim, de 2%. 2% ao ano, vamos imaginar. Então, ele vai receber 2% ao ano, 50 mil, vai receber mil. Sou economista, mas não sou bom de conta rápido. Então, o banco vai receber 50 mil. Aí o banco, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a taxa de juros do mercado. A taxa de juros do mercado está em 1%, não em 2%. Então, se eu vender esse título que me remunera por ano 1.000, eu posso revender esse título por 100. Porque ele representa uma taxa de juros de 1% de um título de 100. Então eu posso vender isso aqui que eu gastei 50 para comprar a casa, para emprestar o dinheiro para essa pessoa, e posso vender por 100. Aqui apareceu um valor de 50 que não existe em lugar nenhum. Esse valor não existe, beleza, é um valor fictício, é um valor falso. Mas eu posso pegar esse 100 daqui e emprestar dinheiro para mais 2 casas. E fazer a mesma coisa, e ganhar 200. E fazer a mesma coisa, infinitamente. Então você cria, esse cara daqui, ele vai ter direito de acumular, no final das contas, muito dinheiro, sendo que no final ele só precisou gastar 50. Ele tem direito de se apropriar de bilhões, tendo gastado só 50 e feito um monte de operações especulativas. Então assim, aqui eu criei muito valor fictício. Esse valor não foi produzido em lugar nenhum, mas ele pode ser apropriado, eu posso comprar. E no momento em que não dá para se apropriar mais, que já foi criado demais, que esse negócio aqui explodiu, aí a gente tem uma das partes da causa de uma crise. Crise não é tudo causada por isso e nem dá para falar sobre crise aqui, porque tem limite de tempo. Deixa eu ver se eu consigo depois voltar. Vamos lá. Leonardo, isso está parecendo pirâmide. Oi? Isso está parecendo pirâmide. O mercado financeiro gosta dessas coisas. Na verdade, talvez a economia capitalista seja a pirâmide. Metáfora. Bom, e aí como a gente viu, isso aqui, por exemplo, essa dinâmica aqui aconteceu toda na aparência. Todo mundo viu esse dinheiro brotou na frente de todo mundo acha que esse dinheiro de verdade existe. Tal. Então a aparência é menos importante? Não, ela é super importante. Porque a aparência, ela determina também, de volta ela determina a essência. A aparência e a essência, elas se determinam como reflexo. Porque, por exemplo, com isso aqui, eu posso contratar trabalho, construir fábricas e tal. Então, eu estou modificando a essência, mexendo só na aparência. E a aparência, ela não é só uma ilusão ou qualquer coisa assim. Ela é a própria forma da essência aparecer. A essência precisa aparecer. O valor enquanto essência, ele não existe se ele não for realizado. A gente pode pensar assim, aí tem uma diferença entre uma abstração concreta e uma abstração pensada. Por exemplo, eu posso pensar a qualquer momento da história, eu posso pensar da minha cabeça, olhando para o céu, assim, que o valor é o tempo de trabalho que as pessoas gastam para fazer aquilo. Isso é uma abstração razoável.
Só que só no capitalismo essa abstração é concreta. Por que essa abstração é concreta? Porque só no capitalismo o trabalho é realmente abstraído de todas as suas coisas concretas. Por exemplo, o trabalho de um pedreiro de telemarketing, o trabalho de um criador de softwares, ele é muito diferente em termos de tipo de trabalho. O trabalho que cada um está fazendo é completamente diferente. Mas eu, como capitalista, estou me lixando para isso, o que importa é quanto eu vou pagar para cada um. Então, estou abstraindo todas as coisas específicas daquele trabalho, estou abstraindo todas as capacidades que a pessoa tem de fazer aquilo, e estou uniformizando tudo isso pelo valor que eu pago, pelo preço que eu pago. Então, a própria sociedade capitalista abstrai o trabalho concreto, abstrai as dinâmicas específicas de cada tipo de trabalho. E esse trabalho abstrato, esse trabalho abstraído de todas as suas especificidades, é a substância do valor. O trabalho como um todo é o fundamento, é aquilo que dá base para a existência do valor. O trabalho abstrato, esse trabalho que eu pego todas as características particulares dele e jogo no lixo, porque não me interessa, eu só quero saber de acumular depois, esse trabalho socialmente abstraído, ele é a substância do valor, é aquilo que está dentro do valor, é aquilo que mantém o valor. E a quantidade dele é a magnitude. Não é o valor, é só a magnitude. Bom. E aí, o que eu estava falando. Então, o valor, ele só existe enquanto essência na medida em que ele aparece. Se eu tenho uma sociedade que não compra trabalho assalariado, se eu tenho uma sociedade que não está fundada na formação, na criação de mercadorias, que não está fundada na exploração do mais valor, o valor ele não aparece em lugar nenhum. Quando eu estou trocando uma coisa por outra, se eu troco, se no mercado feudal, assim, no mercado dos grandes feudos, chegava lá qual é uma cidade importante das trocas feudais? Veneza. Veneza? Pode ser Veneza. Veneza. Chega lá no mercado de Veneza, você vai trocar suas mercadorias. Você está trocando o quê? Você está trocando seu trigo pela cachaça que você quer, cachaça. Não atrapalha o seminário, Você está trocando uma coisa que você tem, que você não precisa dela naquele tanto que você tem, você produziu um monte de trigo. A sua família só consome um pedaço daquilo, você só tem que dar mais um pedaço daquilo para o novo. Você precisa de, sei lá, você precisa de outras coisas, carne, sal. Então você vai trocar as coisas pela sua necessidade. Você vai trocar pelo valor de uso. Pelo valor de uso que aquela coisa vai ter para você. Você não vai trocar pelo valor. Só no capitalismo a gente troca pelo valor. Porque eu não estou trocando, eu não estou chegando no mercado com meu saco de farinha e trocando por cachaça. Eu estou chegando no mercado com meu saco de farinha e pegando dinheiro. Para depois comprar mais semente, produzir mais farinha, para enfim. Cerveja. E o que me importa é o dinheiro, no final das contas, na troca. Então, para a essência existir, ela tem que aparecer. O valor só existe se ele aparece. Se eu chego agora, vamos supor que eu sou produtor dessas canecas daqui. Eu estou lá na fábrica, e aí, tipo, o meu chefe... por sinal. Oi? Muito bonito. Muito bonito, por sinal. O meu chefe saiu, eu estou lá sozinho, eu não vou fazer nenhum golpe em ninguém, mas eu comprei no fornecedor, eu comprei um pouco de alumínio, eu comprei os materiais necessários para fazer isso aqui, eu vou usar só a prensa, pegar emprestado apenas um pouquinho, eu vou fazer uma caneca dessa. Essa caneca no mercado, essa garrafa no mercado, ela custa, sei lá, 10 reais. 22 reais. Vamos supor que esses 22 reais fossem a representação mais perfeita da quantidade de trabalho que eu precisei para fazer. Aí eu vou lá e faço a minha. Mas essa daqui que eu fiz, que eu comprei lá o material e tal, ela vai servir só para mim em casa. Eu não vou vender ela para ninguém. Ela vale 22 reais? Não. O valor ele só existe se ele aparece numa relação de troca. Então, para a aparência, o problema da questão que o Marx criticava os economistas vulgares, por serem prisioneiros da aparência. O problema não é analisar a aparência, o problema é ser prisioneiro da aparência. O dinheiro, por exemplo. O dinheiro é uma forma de aparecer do valor. Ele é necessário para o funcionamento da nossa sociedade. Capitalista, né? Capitalista. Não é necessário para o mundo inteiro, não. É necessário para a sociedade capitalista.
Então ele é absolutamente necessário do jeito que ele é hoje para o funcionamento da sociedade capitalista que a gente tem hoje. Sem o dinheiro como a gente tem hoje, a gente não teria o valor se expressando do jeito que ele se expressa hoje. Então a aparência é importante. O capital. O dinheiro se transforma em capital, que é uma relação social também, que é uma relação social de produção. O capital ele aparece de várias formas. O capital ele aparece no Carrefour. Supondo que o Carrefour não produza nada, ele também produz. Supondo que o Carrefour não produza nada, ele seja só uma empresa comerciante. Ele vai aparecer lá. O capital mercantil, uma empresa que compra e vende mais caro. Essa empresa que compra e vende mais caro, ela está se apropriando de parte do mais-valor da empresa. Mais-valor é uma tradução melhor para mais-valia. Se alguém quiser, depois eu explico por que é melhor. Conhecido da mais-valia. Ele vai se apropriar de parte da mais-valia, do mais-valor da indústria que fez aqueles produtos que ele está vendendo. Ele não está criando valor nenhum ali, ele só está se apropriando de parte daquele outro valor. Então esse capital está aparecendo ali como capital mercantil. Na empresa ele aparece como capital industrial. No banco ele aparece como capital portador de juros. E todas essas aparências do capital, elas guardam coisas que explicam muito sobre a sociedade capitalista hoje. Por exemplo, o capital portador de juros. O capital portador de juros é o capital que porta juros. Por exemplo, se eu sou um banco, eu tenho $100 mil que eu vou emprestar para alguém. Esses $100 mil vai render uma taxa de juros de 10% ao ano. Esses 10% ao ano, esses $10 mil, são uma coisa que parece que é portada pelo dinheiro que eu tenho. Então eu tenho um capital que ele porta juros. Ele parece que ele tem nele mesmo a capacidade de gerar filhotes. O Marx dizia, o capital portador de juros, ele cria a ilusão de que dinheiro é capaz de gerar mais dinheiro, da mesma modo que Pereira gera pera. Pedra filosofal. Oi? Pedra filosofal. Exatamente. Então, eu tenho essas questões aí, que são muito importantes. E isso se dá pela forma funcional que aquele capital tem. Funcional por quê? Porque esse capital portador de juros, ele poderia ser extirpado porque ele está só explorando o lucro do capitalista que produz, aquele capitalista bonzinho que produz lá na indústria. Não, ele é absolutamente necessário. Sem o capital de portador de juros, sem os bancos, a escala de produção seria muito menor. Então ele é necessário para o modo de exploração, ele é necessário para ampliar a escala, ele é necessário para monopolizar as empresas, ele é necessário numa crise, por exemplo. Numa crise, a existência dele muda toda a existência do capitalismo. Numa crise, o que acontece? Os bancos que emprestaram dinheiro para empresas que quebraram, pegam aquelas empresas para eles. Então aquelas empresas agora são dos bancos que estão preocupados em quê? Não em produzir e gerar lucro, mas em aumentar o valor acionário daquela empresa para vender depois. Então, o próprio foco da produção muda. Quem é proprietário de um dado capital muda a forma como aquele capital se apropria da riqueza, muda a forma como aquele capital produz, etc, etc, etc. Então, a forma... E o que é capital? O que é capital? Capital é um desenvolvimento do valor, é uma relação social que, por um lado, é valor em valorização, é só valor se valorizando por um lado. Então, o capital ele aparece como o próprio sujeito da valorização do valor. Ele sozinho se valoriza. O dinheiro aparece como capital e aparece como alguma coisa capaz de sozinho gerar filhotes. O dinheiro fica lá, vai para o banco, é emprestado e sozinho gera mais dinheiro. Isso é o que parece. Então, o capital aparece como sujeito desse processo, como sujeito automático, que sozinho, automaticamente, gera mais valor. Mas capital também é uma relação social. Capital é uma relação social de exploração de trabalho abstrato, de exploração de trabalhadores que são pagos pelo valor da sua força de trabalho, que é diferente do valor que eles produzem no trabalho. Só dando um pitaco, não é que é ilusório, mas o que aparece muito no discurso contemporâneo que há um capitalismo bom, que é produtivo, e um capitalismo ruim, que é especulativo, na verdade são cara e coroa da mesma moeda do capital. Isso é muito importante e que é uma ilusão que contamina a própria esquerda. Sim, sim.
O que acontece, por exemplo, nessa dinâmica? O capital financeiro, ele é o que possibilita, a ampliação dele no século XX, ele começou no começo do século XX, depois foi interrompido, depois voltou, ele é essencial para o aumento da escala de produção. O capital industrial, o tal capital industrial bonzinho, ele não conseguiria sozinho produzir o tanto que ele produz, sendo com uma acumulação financeira que é uma alavanca para a centralização e para a acumulação de capital. Então não tem essa coisa de, então se a gente conseguisse fazer leis que taxem, que proíbam o capital financeiro, tarifa Tobin, tal, o capitalismo vai ser muito melhor, a gente vai poder dar direitos sociais, a gente vai poder aumentar o valor do Bolsa Família, vai ser lindo, vai ser tudo funcionar, não funciona assim. O Piketty, sabe, tipo, não funciona assim. Primeiro que a gente não tem como voltar a marcha da história. A gente não tem como virar e falar, apaga tudo que aconteceu no século XX, a gente vai voltar, a gente vai fazer um capitalismo bonzinho, estilo keynesiano, e vai resolver isso. Beleza. Quem é proprietário das empresas militares americanas? São acionistas. Eles estão interessados nisso? Eles são os grandes exércitos privados do mundo. Eles estão interessados nisso? Você vai fazer isso? Não, isso é capital. Então não tem essa de capitalismo bonzinho, isso não vai acontecer. A gente pode ter momentos. O capitalismo ele pode ser bonzinho por alguns momentos. O que acontece? A gente tem uma crise na Europa. Aconteceu a crise em 2008 na Europa, nos Estados Unidos, tal. Eles começaram a lucrar menos. Os capitalistas não tinham como investir lá. O que eles vão fazer? Eu vou para a América Latina, que lá tem um mercado em desenvolvimento, lá a força de trabalho é barata, o trabalhador lá é mais barato do que o meu, então eu vou lá, boto uma grana lá, beleza. Então a gente pode ter um capitalismo social na América Latina? Não, o que acontece é o seguinte, no final das contas, a gente aumenta o nível de emprego, diminui o nível de desemprego, aumenta a especialização daquela mão de obra, aquele trabalhador fica mais caro e daí não interessa mais. Então isso tem duração. A gente pode ter 5, a gente pode ter 10, a gente pode ter 15 anos de capitalismo social. Mas isso tem que acabar em algum momento. Bom. Então, o que de fato mudou no capitalismo do Marx até agora foram esses modos de aparecer no valor do capital. A aparência mudou muito. Mas a essência, que é o trabalho abstrato como substância do valor, que é a exploração do trabalho, que é a valorização como um impulso único do capital, nada disso mudou. Pode parecer que mudou porque mudou a aparência. E se a gente tiver uma teoria do valor rigorosa, na hora já não. Quase, né? Quase. Vai que vai. Continua a valorização do valor. Se eu tenho uma teoria do valor rigorosa, eu consigo explicar essa mudança, eu consigo explicar por que o trabalho abstrato ainda é substância do valor, por que eu preciso de exploração. O que acontece? Se eu acho que o valor é só aquilo que é produzido, se eu acho que a apropriação não é importante, eu não consigo explicar o capital financeiro. Aí eu fico naquelas ilusões de esfera financeira e esfera real, como se fossem dois planetas diferentes, nem são da Terra. Agora, se eu entendo que o valor ele tem dinâmica de produção, mas também de apropriação, e que essas duas dinâmicas elas estão em contradição, então eu consigo entender que eu consigo gerar direitos de apropriação mais do que eu gero produção apropriável. Isso é um elemento para a crise. Por quê? O que esse capitalista financeiro vai fazer no final das contas? Ele vai se apropriar de mais valor explorado na produção. Porque quem continua produzindo isso aqui são trabalhadores. Não se engane que tipo esse negócio de impressora física ainda não chegou a esse nível todo não. Ainda tem lá bracinhos fazendo isso aqui. Sabe? Ainda tem mesmo os serviços. Mercadoria intangível. Mercadoria intangível, mas é trabalho. Não existe botão auto-apertado. Mesmo o botão para acionar o robô tem que ter um dedo humano. Sim. E ainda não chegamos no nível que só precisa apertar um botão, ainda estamos bem longe disso. Então, a gente não pode esquecer que no final, toda essa riqueza que parece surgida do nada, que parece surgida de uma propriedade mágica do meu papel moeda, na verdade, na hora que eu for me apropriar, eu estou me apropriando de trabalho humano. Então, a apropriação, se eu esquecer a apropriação da dinâmica do entendimento da teoria do valor, eu esqueço que no final das contas eu estou me apropriando de trabalho abstrato.
de esforço, de suor, de gasto de energia humana. Então, eu preciso manter a contradição na minha análise para conseguir entender a dinâmica e o que mudou. Para conseguir entender que eu preciso continuar explorando o mais-valor, que eu preciso continuar explorando a mais-valia. Bom, e aí estudar a essência é também estudar suas determinações. Como eu falei lá atrás, a determinação é o fundamento, é o trabalho, atividade do trabalho, é estudar a substância, que é o trabalho abstrato, é estudar a aparência, que são essas formas do valor, essas formas de aparecimento do capital, essas formas funcionais, essas formas sociais. E o fundamento, por exemplo, o trabalho. Eu falei lá atrás que o trabalho é a essência do modo de vida do gênero humano. Bom, Oi? Uma hora. Vai com calma. Eu falei lá atrás que o trabalho... Estou indo muito rápido? Não. Tá dando pra... Não. Tá dando pra entender? Eu sou suspeito. Falei lá atrás que o trabalho é a essência do modo de vida do gênero humano. Que ele é essa própria atividade de transformar a natureza, de transformar a sociedade, e que nesse processo as pessoas se transformam, se identificam, etc, etc, etc. O que acontece no capitalismo? O trabalho é abstraído das suas peculiaridades. Então, se o trabalho é abstraído, eu não me vejo mais aqui. Se o trabalho é alienado, eu não me vejo mais aqui. E como que o trabalho é alienado? O trabalho é alienado, aí é uma coisa legal. Quer dizer, não é nada legal, mas... vamos supor que eu tenho aqui. Legal é descobrir. Eu tenho aqui o trabalho como uma atividade que transforma, vamos chamar de a natureza e a sociedade. Eu pego esse trabalho, como eu falei lá atrás, a exploração ela surge aonde? A exploração ela surge quando o valor da força de trabalho, o valor da capacidade do trabalhador de trabalhar, é diferente do valor que ele trabalha. Porque ele não é pago pelo que ele trabalha, ele é pago pela sua capacidade de trabalhar. E se a gente entende que a magnitude do valor é essa quantidade de trabalho socialmente necessária, para produzir e reproduzir, é importante esse reproduzir, e reproduzir as mercadorias, eu entendo que o valor da força de trabalho é o valor que eu preciso para reproduzir aquele trabalhador que ele continue trabalhando para mim. E que ele gere filhos que continuem trabalhando para mim. Se o dinheiro não gera filhos, o trabalhador gera. Então, eu preciso que o trabalhador trabalhe, que ele gere filhos e que os filhos dele trabalhem para mim. Então, eu preciso que o meu valor seja o valor de produzir e reproduzir, que o valor da força de trabalho seja o valor de produzir e reproduzir esse trabalhador. Então, eu dividi essa coisa. Eu tenho a capacidade bruta de trabalhar e eu tenho o trabalho em si, o processo de trabalho. O processo em que o trabalhador produz as coisas que cria valor novo. Eu fiz isso aqui com o trabalho, eu dividi o trabalho. Eu tenho capacidade de trabalhar. Eu tenho capacidade de trabalhar. E eu tenho o processo de trabalho. Essa capacidade de trabalhar, ela é fisicamente alienada do trabalhador capitalista. Ela é alienada pela venda. Eu alienei a minha capacidade de trabalho no momento em que eu, para sobreviver, precisei vender ela para o capitalista. E nisso eu dividi o meu trabalho em dois. O meu processo de trabalhar e a minha capacidade de trabalho. Como eu vendi a minha capacidade de trabalho para alguém, o processo de trabalho que eu vou fazer está coordenado sobre esse alguém, o capitalista. Então, nessa divisão, eu alienei a minha capacidade de trabalhar, mas eu também alienei meu processo de trabalho. Eu também alienei o controle do meu trabalho, eu alienei o meu objeto, que não é meu, eu me alienei daquele próprio processo, porque eu faço só uma parte dele, eu não tenho controle nenhum sobre aquilo, eu faço o que me mandam. O que eu estou fazendo não me importa, eu faço o que me mandam, eu recebo meu salário no final do mês, é isso que importa. Se a ideologia se desenvolve o suficiente, começa a importar para o trabalhador, né? Mas eles são outras questões. Então, esse processo de trabalho, ele deixa de ser processo de trabalho, porque ele não é o processo do trabalhador. O processo de trabalho é o processo do trabalhador. Ele muda de nome, ele vira processo de valorização. O processo de trabalho ele se transforma no capitalismo em alguma coisa que só serve para valorizar o valor, para gerar mais valor, para gerar lucro para o capitalista. Então, o processo de trabalho se muda, ele vira processo de
valorização. E isso aqui é a base da criação do valor. Isso aqui é a base do capital. Esse é a essência do modo de produção capitalista. Se o processo de trabalho é a essência da vida do gênero humano, o processo de valorização é a essência da vida do capital. Bom, isso eu já falei. Bom, isso eu também já falei, né? Se a essência é uma teoria, se a teoria do valor é uma teoria sobre aquilo que está na essência do modo de produção capitalista, ela deve permitir compreender não só o que é o valor, mas como ele se valoriza e como ele aparece, sua aparência. Dizer que valor é a quantidade de trabalho socialmente necessária para a produção e reprodução das mercadorias limita a teoria do valor de Marx a uns seus pedaços e dificulta a tarefa de compreender a complexidade do mundo capitalista hoje. Eu preciso dialogar com essa aparência nova para conseguir dialogar com o trabalhador e com a experiência dele. Entender por que existe tanta riqueza fictícia, por exemplo, se torna uma tarefa quase impossível. Se o valor é isso, o que é o valor de uma ação? Se o valor é só essa quantidade de trabalho, o que é o valor de uma ação? O valor de uma ação é o valor que ela pode comprar. É o valor que ela pode apropriar. Bom, e essa coisa eu já falei. O valor de troca é uma expressão do valor, não o próprio valor. E aí, o que eu falei assim, tipo, de magnitude interna e magnitude externa. A magnitude interna de uma mercadoria é o trabalho usado para fazer. Magnitude de valor externo é o poder de compra dessa mercadoria. Aí esse poder de compra, o Reinaldo, nesse volume 1 dele, ele vai dizer que a mercadoria ela tem 3 poderes de compra. O poder de compra real, o poder de compra originário, o real e o efetivo. O poder de compra originário é essa magnitude do valor. É o valor que está contido dentro dela. É a quantidade de trabalho que está ali dentro. O poder de compra real é o que Marx vai chamar no livro 3 de... preço de produção. É o preço que o capitalista gasta para produzir aquela mercadoria mais a sua margem de lucro. E o efetivo é o preço de mercado. O real, o originário, ele é determinado pelo tempo de trabalho, pelo valor e tudo isso. O real, ele não é nada disso. O real, ele se relaciona com isso, mas ele está muito mais ligado